estão alegres? Jesus está aqui, irmãos. E onde Jesus está, até a tristeza tem que saltar de alegria. Amém? Nós somos um povo alegre. Somos um povo eleito. Estamos caminhando para o céu. Jesus é a nossa bandeira. E Ele nos garante a vitória. Você pode dizer glória a Deus? Aplauda o Senhor nesse momento. Vamos fazer um povo alegre para Jesus. Aleluia. Nesse momento eu gostaria de orar em seu favor mais uma vez. Até amém. Gostaria de convidar você de pé, amém? Vamos orar nesse momento, porque a missionária não tem nada para dar para vocês. Mas o nosso Jesus, Ele conhece a tua necessidade. Vamos orar nesse momento para que o Papai do Céu venha fazer milagre acontecer. Jesus, glória a Deus. Eu vos convido para nós lermos em 2 Reis, aleluia, 5, uma história bem conhecida de toda a igreja, todo aquele que lê a palavra do Senhor. 2 Reis 5. Aleluias. Assim como uma coça suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, Espírito
de Deus. Oh, encha-me, Espírito. Oh, encha-me, Espírito. Oh, encha-me, Espírito de Deus. Oh, encha-me, Espírito. Oh, encha-me, Espírito. Oh, encha-me, Espírito de Deus. Amém? Podemos ler? Aleluia. E diz assim a palavra: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dará livramento aos sírios. E aí chegará um homem valoroso, porém leproso. Saíram tropa da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Você pode dizer amém? Podemos sentar em nome de Jesus. Irmãos, geralmente quando falamos de lepra, muitos costumam falar de pecado. Nessa noite, o que Deus traz para que eu possa entregar aqui para os irmãos, o que Deus colocou na minha vida, é algo diferente. Posso falar nessa noite de que Naamã, ele possuía sim uma lepra, mas Naamã, antes que fosse curado daquela lepra, ele recebeu uma outra cura, a cura interior. Amém? Amém. Por que cura interior, missionária? Irmãos, você pode ver na continuação dessa palavra, porque é uma palavra muito prolongada, porém conhecida de todo aquele que lê a palavra, que Naamã, ele era um homem vitorioso, ele conquistava grandes vitórias, mas existia ali na vida de Naamã duas deficiências. Como assim duas? Naamã, ele tinha uma deficiência que era a lepra em sua pele, era uma deficiência visual, que qualquer pessoa que podia ver Naamã ali, nos momentos em que ele estava ali, a mostra sua pele, a pessoa conseguia visualizar a lepra com facilidade. Mas Naamã também ainda ali existia em sua vida outra deficiência, que era o seu próprio eu. Por que é o seu próprio eu? Porque, meus amados, você pode ver que houve ali aquela menina, quando foi usada, e ali chegava a sua senhora e falava sobre o profeta Eliseu e garantia a ela, segundo o que ela já tinha ouvido falar de Eliseu, que ele seria curado. Irmãos, vocês podem ver na continuação da leitura que Naamã, quando ele chegou na porta de Eliseu, ele quis ser o quê? Honrado. Diga, ele quis ser honrado. Ele quis ser honrado, irmãos. Naamã, ele quis ser honrado, ou seja, ele logo ali começou a se enfurecer, porque ele quis ser digno de que o profeta Eliseu viesse até ele. E Eliseu ali não veio até ele, porque Eliseu ali, ele pôs ele ali diante da pessoa do Senhor Jesus. O que Eliseu
lá em Samaria não teria rios mais limpos, ou seja, Naamã começou ali a colocar para fora a sua ira, começou ali a falar que não estava se agradando, porque o rio Jordão era um rio sujo, aparentemente mais. Ali então aconteceu mais uma vez, um dos que estavam com Naamã disse: mas meu Senhor, com minhas palavras eu digo para a igreja, porque Noé o profeta não mandou? Mais uma vez, chega ali a vontade do Senhor, e eu estou dizendo com minhas palavras, a igreja entenda. E daí o que aconteceu? Naamã foi e desceu a primeira vez, e desceu a segunda vez, e desceu, e na última vez ele saiu e levantou-se das águas curado, maravilhado, dizendo ali que verdadeiramente existia profeta ali naquele lugar, em nome de Deus. Qual foi a cura que ele recebeu primeiro? A cura do seu interior, a cura do seu eu. Irmãos, eu quero falar nessa noite um pouquinho da cura interior. Quantas pessoas dentro da igreja, quantas famílias doentes, quantas pessoas não alcançam as bênçãos que o Senhor tem, porque, meus irmãos, o seu interior está doente. Nós podemos ver, já apareceu muitas vezes na televisão, que o câncer é uma doença emocional. Já foi diagnosticado que por conta de um perdão a pessoa foi curada, ou seja, é no interior. E por que Naamã, ele não foi curado lá nos rios limpos, o qual ele dizia que lá no lugar dele tinha? Porque, meus irmãos, ele precisava ter um encontro com Deus, ele precisava ter o seu interior curado, ele precisava ter a sua vida transformada, ele precisava ter o seu eu totalmente aniquilado. Olha só, irmãos, outro dia eu cheguei em um determinado local, em uma igreja, e ali aquele pastor ali dizia: vamos receber, dando honra a missionária assim. E falava ali, irmãos, naquele momento eu me indignei, porque, meus irmãos, nós não vamos para a casa do Senhor para ser honrado, nós vamos para a casa do Senhor para honrar, nós vamos para a casa do Senhor para dar honra ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Nós vamos para adorar, nós vamos na condição de servo, nós não vamos para receber honra. Eliseu enviou o recado e Naamã não gostou, porque ele queria ser recebido com honra. Essa palavra não fala somente da lepra chamada pecado, ou de uma doença aparentemente que alguém tenha. Não, essa palavra ela toca em 3 sentidos da vida do ser humano. Essa palavra não é só para quem está lá fora, precisando ter a sua lepra ou o seu pecado limpo e purificado pelo sangue precioso de Jesus. Não, essa palavra é para as nossas vidas. Primeiro, o nosso eu tem que cair por terra. Primeiro, a nossa vida interior, o nosso eu interior tem que estar curado, sarado, transformado, para que as bênçãos do Senhor venham fluir. Assim aconteceu na vida daquele homem. Ele passou um processo e ele chegou a sair das suas acomodações
mas ele saiu honrado pelo rei. O rei lhe deu carta, o rei lhe deu uma tropa, ou seja, soldados, para o acompanhar, para o servir, e quando ele chegou lá, ele quis continuar sendo servido. Quem é que está aqui para ser servido? Você está aqui para ser servido? Não, meus amados. Nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para servir. O nosso Jesus lá na cruz do Calvário, Ele pagou um preço tão alto pela minha e pela tua vida. Ele pagou um preço de sangue. Ele nos ama. Ele tem nos resgatado. Ele tem nos livrado. Ele tem nos arrancado. Muitas vezes, meu amado, nós podemos ver que estamos para cair em um abismo. Muitas vezes nós estamos para tropeçar em algo, mas ali o nosso Jesus, antes ele nos alerta, envia os seus profetas, envia alguém para nos alertar. E quando nós ainda estamos cru, como chama o Nordeste, cru, não sei se os irmãos aqui chamam assim, sabe um bocado de crente cru? Crente cru, crente que não tem experiência, crente que não tem sensibilidade ao Espírito Santo, crente que não crê mais nos profetas do Senhor, não dá crédito o que Deus fala. E muitas vezes Deus está alertando, está falando, está dizendo: olha, não dê esse passo não. Se você der esse passo, você vai cair. Ali tem um abismo. Olha, está vendo? Ali o diabo está armando, está colocando, ali está armando, e ali está preparando um prato. Irmãos, quando o diabo ele prepara um prato, não é um prato feio não, é um prato bem bonito, a ponto de encher os olhos do crente. E nós, quando estamos com os nossos ouvidos, como declarou o irmão Luiz, atento ao que o Espírito Santo fala a nossas vidas, nós ali chegamos e percebemos a armadilha do diabo. Irmãos, o diabo não está preocupado com quem está lá fora, não. O diabo está preocupado com quem está aqui dentro. O diabo ele quer derrotar, o diabo ele quer aniquilar as famílias cristãs. Outro dia eu estive fazendo uma visita lá em Quirinópolis. Os pastores ali me convidaram. Eu fui visitar uma família, irmãos, e quando eu cheguei ali, olha, Deus ele começou a mostrar, não porque eu mereça, aquela família foi abençoada pelo Senhor e Deus já tinha preparado o livramento para elas. E ali Deus começou a mostrar, e mostrava ali uma aliança quebrada entre o casal. E Deus mostrava ali uma fúria diabólica muito grande. O diabo queria jogar aquela família na lama. O diabo queria separar a todos, a ponto de aniquilar, porque, irmãos, a família é algo criado no coração de Deus. A sua família, a minha família, é projeto único e verdadeiro do Todo-Poderoso. E a intenção do diabo é destruir, é acabar, é aniquilar. A intenção do diabo é essa. E eu comecei a dizer logo ali para minha missionária, eu falava: olha, missionária Sônia, eu não quero que você me fale nada da vida de ninguém que nós vamos visitar, porque eu quero que as pessoas sejam abençoadas.